Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu estou gravando esse vídeo para contar para vocês como foi a nossa imigração na ida para os Estados Unidos, como foi, né? No momento da imigração. Eu fiz um vídeo recentemente falando, né, ensinando como preencher da forma correta o ESTA, né, que é uma autorização de viagem para cidadãos europeus para viajarem para os Estados Unidos. E fiquei de gravar, né, o vídeo contando como foi no momento da imigração. O que eles nos perguntaram, o que nos pediram. Nosso processo lá, na hora de passar pela imigração, ele foi bem rápido. E o que foi nos perguntado foi bem simples. Perguntaram quantos dias a gente ia ficar, quanto tempo, né? A gente falou que era 35 dias. E um detalhe, a entrevista foi em inglês, né? Foi um agente, né? E nos perguntou em inglês. Só que, gente, nosso inglês não é muito bom. A minha filha, sim, fala inglês fluente, mas eu e meu marido, que nosso inglês não é nada assim bom, a gente conseguiu perceber tudo, conseguiu entender tudo direitinho e responder. Então, perguntaram quantos dias íamos ficar e a gente disse que 35 dias, né? Perguntaram... O que mais perguntaram? Perguntaram onde íamos ficar e eu só mostrei o endereço de onde a gente ia ficar. Perguntaram onde mais a gente ia ficar, né? O que a gente ia, onde mais a gente ia nos Estados Unidos que não fosse só naquele lugar, né? Aí a gente disse que ia também em Nova York, aí o agente pediu pra gente falar onde ia ficar em Nova York. Só que assim, a gente não ia ficar em Nova York, a gente não ia dormir, não ia se hospedar em Nova York, a gente ia conhecer os pontos turísticos de Nova York. E aí a gente disse para ele onde ia conhecer, e ele insistiu em querer saber onde a gente ia ficar. Então, aí a gente disse assim que não iríamos dormir, a gente não iria se hospedar em Nova York. A gente ia apenas 1 ou 2 dias, mas em dias diferentes. Aí ele, ok. E depois ele perguntou onde mais a gente ia ficar e a gente disse que ia ficar na Flórida. E ele perguntou o endereço que a gente ia ficar na Flórida. E eu não tinha, porque eu achava que bastava falar o primeiro lugar, né? Que a gente ia ficar, que era na casa do meu irmão, em Connecticut. Aí, o que eu fiz? Perguntei se eu poderia fazer uma ligação. E ele disse que sim, autorizou. E eu liguei para minha cunhada e falei, olha, estão perguntando o endereço que a gente vai ficar na Flórida. Pode me mandar? Aí ela me mandou no WhatsApp o endereço da casa deles na Flórida, né? Que era onde a gente ia passar 10 dias. E eu, na hora, só mostrei a mensagem do WhatsApp com o endereço para ele. E ele disse que estava tudo ok. Então, ou seja, não anotou nada, ele só queria mesmo ver. Não perguntou em relação a dinheiro, qual valor que a gente estava levando. Não perguntou mais nada. A única coisa que ele perguntou era quanto tempo íamos ficar, onde íamos ficar. E a gente disse que era em Connecticut. Ele perguntou onde, a gente só mostrou o endereço, ele só olhou. Depois eu disse que a gente ia em Nova York, não esperava que ele pedisse o endereço onde íamos ficar, ele insistiu, pediu, e a gente disse que não ia se hospedar em Nova York, nós não íamos ficar hospedados, era só passear mesmo. E dissemos também que íamos para a Flórida. Ele pediu também para ver onde a gente ia ficar, e eu só mostrei. Como falei, liguei para minha cunhada, pedi o endereço, ela me mandou pelo WhatsApp, eu mostrei e ele disse que estava tudo ok. Foi a única coisa que ele perguntou, mais nada. E colheu nossa biometria dos 4, né? E tirou foto, tipo uma foto de nós os 4 e disse ok, sejam bem-vindos aos Estados Unidos, né? Mas em inglês, claro.
Aí na parte que eu falei que tirou uma foto de nós quatro, ficou meio confusa, né? Na foto, que olhou a biometria e tirou a foto de cada um, né, dos passageiros. Éramos quatro. Gente, então a dica que eu dou é quem vai para os Estados Unidos, leve tudo anotado, o endereço de todos os lugares que for se hospedar. Se puder já ir sabendo onde vai passear, igual no caso de Nova York, a gente fez um roteiro, a gente sabia onde ia conhecer tudo, a gente disse, mas ele queria saber onde a gente ia ficar hospedado. Na verdade, não ficamos hospedados em Nova York. Então, baseado na nossa situação, leve por escrito a morada de todos os lugares onde vai ficar. Não pediu para comprovação financeira, não pediu mais nada. A única coisa foram isso. Graças a Deus correu tudo bem, a gente ficou tranquilo, a gente não ficou nervoso. E lembrando que a gente passou pela imigração em Nova York, no John Kennedy, né? A fila estava grande, né? Aí a gente foi o tempo que assim a gente foi tentando ficar tranquilo enquanto estávamos na fila. Vou ser muito sincera, no nosso caso, a gente pegou a pessoa, assim, o agente migratório mais assim, que mais perguntava. Porque a gente estava observando antes de chegar a nossa vez, os outros passou, olhou, tipo, fez o processo, carimbou, tchau. E a gente já tinha reparado que esse agente era o que estava mais fazendo perguntas. E a gente até pensou assim, ai, tomara que não seja com ele. E foi justamente com ele. Mas correu tudo bem. Ele era muito sério o tempo todo. E diferente dos outros que a gente estava observando, mas graças a Deus correu tudo bem. E ali, assim que passamos, deu tudo certo. A gente, uau, respirou, mais aliviados, né? Respiramos bem aliviada, aí depois a gente achamos engraçado, né, que é a primeira vez que a gente viaja, que já chega lá a nossa mala, tipo, a gente ficou lá na esteira, né, onde a gente tinha visto que estava a mala, ficamos lá, espera e nada. Falei, não, tá normal. Quando a gente foi ver a nossa mala, eles já tinham tirado a nossa mala da esteira e tava lá um segurançazinho lá perto da nossa mala. E eu, ai meu Deus, de tão rápido. Eu falei, gente, Estados Unidos, né? As coisas funcionam que é assim, fora da curva. E foi tudo muito rápido. E é isso, olha, a viagem correu tudo bem. Depois eu vou gravar um vídeo falando dos lugares que a gente visitou, para esse vídeo não ficar muito longo, né, com o intuito é falar mesmo mas vou gravar um vídeo falando por onde a gente foi, falando da experiência, né, porque o intuito desse vídeo mesmo é falar sobre lá no momento da imigração, né. Gente, eu desejo que corra tudo no melhor para vocês que estão aí sonhando, idealizando essa ida para os Estados Unidos. Desejo tudo no melhor, desejo que seja tão tranquila quanto foi a nossa viagem, que no momento da imigração seja tão tranquilo quanto foi para a gente. E, olha, o quanto mais preparado vocês forem, melhor é. Tem um ditado que fala, né? É melhor pecar pelo excesso do que pela falta, né? Então é isso. Se vocês gostam, né, gostou do meu vídeo, deixa um joinha, se inscreva no canal, vou trazer mais dicas, né? Que aí eu pretendo fazer mais vídeos, né? Não só dessa viagem que a gente foi para os Estados Unidos, quanto outras viagens que a gente fez dentro da Europa, outras viagens que a gente pretende fazer. Sempre que eu vou viajar para algum lugar, eu procuro ver vídeos, né? Procuro feedbacks de pessoas que já foram, que possa dar alguma informação importante, né? Que quanto mais preparado a gente for para uma viagem, principalmente uma viagem no exterior, melhor né? Então, foi isso que me motivou a criar o canal, foi isso que me motivou a gravar esse processo, né, da ida dos Estados Unidos, tanto aqui do preenchimento do ESTA, quanto agora falar da imigração, e vim trazer outras coisas, né, outra experiência que a gente teve ao longo da viagem. Então, eu gostaria
que vocês me dessem essa força, curtisse e se inscrevesse no meu canal. E até o próximo vídeo, se Deus quiser.